Irmãos, ética e prática ministerial. Os irmãos que desejarem esse arquivo em PowerPoint, eu não sei, dá para mandar por e-mail isso? Então a Bispa Deusa e o Bispo Ives. O Bispo Ives está gravando, né, a conferência. Pode pôr no site para os irmãos baixarem. Se não, manda por e-mail mesmo, né, para a rede de e-mails que nós temos. Ética e prática ministerial, né? Não é uma pregação, é uma conferência, né? Evidentemente que é uma palestra, mas no final haverá uma ministração, né? Ética e prática ministerial são indissociáveis, não se pode desassociar uma da outra. O sucesso do ministério depende do preparo ético do líder, né, do obreiro. Sem a ética não há ministério, né? Sem a ética é um desastre. Sem a ética, o obreiro, seja o pastor, o evangelista, o diácono, que obreiros são aquelas pessoas do ministério, né? Ele nem deve começar, porque não está apto. Não sou eu que estou afirmando, não é um preceito filosófico meu. Sem ética, ele não está apto, nem profissionalmente, muito menos ministerialmente falando, né? Até porque a ética, a primeira ideia da ética, de alguém que foi chamado, vou dar o exemplo aqui de Abraão, né? Que foi chamado, e Deus colocou para ele uma condição sine qua non, condição única: anda na minha presença e ser perfeito. E ser perfeito. Então, nesse contexto ético, os preceitos da ética permeiam toda uma atividade profissional, principalmente na vida ministerial, né? Porque eu coloco aqui uma premissa dizendo que o sucesso do ministério depende do nível de relação do obreiro com o Senhor da obra, né? Então, o que é ética? Esse assunto veio da Grécia, e os irmãos que são estudantes universitários sabem, né, que nós aprendemos com Sócrates, Platão, Aristóteles, com esses grandes pensadores. Eles foram principalmente aqueles que organizaram os diversos saberes, e hoje até a CAPES, que regulamenta todas as áreas científicas, áreas de conhecimento, quer seja da área de ciências sociais, das ciências humanas, né, das ciências de saúde, das ciências exatas, né? Então todas elas têm, para o profissional, tem ética, né? O médico, por exemplo, tem seu código de ética. O enfermeiro tem, a Ordem dos Pastores tem, e a MASF tem. A MASF Brasil tem, né? As condutas são formatadas através das atitudes, e que se configuram, né, nessas atitudes como boa, e naturalmente elas também vão definir o caráter da quebra de ética, da má conduta, né, dos homens ou da própria sociedade. Ele então estabeleceu a lei mosaica, né, com Moisés criando os 10 princípios que nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? Então ali a gente sabe que esses princípios serviram como parâmetros. Até hoje o Código Civil, né, ele hoje o sistema jurídico, vamos falar aqui do Joaquim Barbosa, né, que é o homem mais discutido, mais polêmico hoje no Brasil. Então, tudo isso que não se quebrou ética, não importa se é um profissional, se é um político, né, então tem que pagar, porque existe penalidade, né, se quebrou ética, infracionou, né, é infração. E aí tem as leis que punem, né, esses problemas. Então, a ética da boa conduta,
Em outras palavras, já que eu estou falando para pastores, reflete exatamente a imagem de Deus, né? O caráter de Deus. Deus é santo, né? O seu atributo, Deus é amor também, né? E hoje, eu diria assim, sem medo de errar, né? Sem ética não tem ministério, sem ética não tem relação com Deus, sem ética não tem relação interpessoal entre os irmãos, né? Sem ética é caótico. Eu, sinceramente, eu me sinto constrangido quando tenho que conviver com pessoas que não têm ética, né? É como se eles estivessem rompendo ou invertendo os valores sociais, porque a própria sociedade, irmãos, ela é regida por norma, né? Com coisas que pode e que não pode. Então a ideia da ética não vem da filosofia grega, isso vem de Deus, é preceito bíblico, são princípios bíblicos. Eu trabalho na minha tese de doutorado, né, sobre a educação na concepção dos valores. Então tenho trabalhado nessa linha sobre do que Jesus fez, né, porque durante 3 anos, gente, Jesus queimou, não vou dizer no mau sentido, mas Jesus usou 3 anos do seu ministério para trabalhar ética e para forjar o caráter dos seus discípulos, né? E ele pegou muita pedreira. Pegar um cara truculento, mal educado, que era Simão Barjonas, miséria, só o sangue, né? Só o sangue de Jesus. Mas ele trabalhou para forjar o caráter dos seus discípulos. Quando eu leio lá em Mateus, Sermão do Monte, né, capítulo 5, os 12 versículos, aí ele traça um perfil mais ou menos sobre norma de condutas, sobre preceito de atitudes, para então a pessoa se der como apta para o desempenho do bom ministério, né? Aí ele falou, até premiou, né? Bem-aventurado os mansos, porque eles vão herdar a terra. E foi falando sobre os pobres de espírito, os que choram, falou sobre os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, né, os puros de coração e os pacificadores. Então, nesse contexto, a gente sabe que a ética é uma ciência da conduta, né? Ela vem de Deus, ela sai do coração de Deus para a prática do ministério, né? Então, nesse arquivo em PowerPoint, né, eu fiz questão de fazer para os irmãos, e pode passar isso para outros pastores de outras igrejas, de outras denominações, né, para eles reproduzirem. E eu gostaria que os irmãos fossem multiplicadores dessa ministração, né? Passe mesmo na sua igreja, passe mesmo nas escolas, pode pedir licença para passar em outras igrejas, e assim nós estaremos fazendo um grande bem para evitar que as forças das trevas, as forças do inferno, não encontrem brecha para destruir nossas igrejas, né? Isso vai dar um prejuízo muito grande, fora o constrangimento. Eu aprendi, né, quando eu vejo que a pessoa não tem ética, eu me afasto, né? Eu me afasto. É muito triste a gente perder a amizade, né? Mas eu me afasto porque não condiz a gente se envolver com quem não está preparado, principalmente se for para o ministério, né? Então hoje é um cenário, né? Hoje eu fico tão preocupado, né, com os ministérios que estão surgindo, porque há um comprometimento de falta de capacitação, de preparo nesse campo das atitudes e das condutas, né? A gente pensa em uma coisa que eu sempre sonhei aqui, eu vou fazer isso quando eu voltar, né, para Manaus, sobre a formação continuada, né? Por exemplo, um seminário como esse é uma formação continuada, né? Os irmãos que vieram podem levar muito material, né, nesse convívio, sobretudo no co-experiencial, no compartilhar da experiência daquilo que é traçado como a filosofia da Marcha Brasil. Nossa igreja é uma igreja de vanguarda, né? E nós temos, graças a Deus, que temos credibilidade por esse Brasil afora. Então nós pensamos em reciclar, nós
porque sabemos que tem muitos obreiros, né, mal convertidos, ainda não se libertaram do velho homem, da velha natureza carnal, né, e tem ainda a dificuldade dos colegas que estão vivendo a sua primeira experiência ministerial, né, ainda estão meio verde, não tem a experiência, né, às vezes a gente erra, e é bom quando a gente erra e diga, se errar me perdoe, né, se eu errar me corrijam. A gente corre o risco por falta de experiência, né, de errar, exatamente no campo das atitudes, e é mais complicado quando se quebra código de ética. E muito não possui suporte da consolidação familiar. Eu penso assim, né, que não pode haver julgo desigual para a prática do ministério. Nós temos batido nessa tecla. Eu não vou dizer que precisa ser pastor ou pastora, mas pelo menos que seja crente, né? Mas eu nunca vi isso, né, de ter uma irmã que quer ser obreira, mas o marido é alcoólatra. Como é que pode? Eu não entro nessa. Não vai dar certo o julgo desigual, né? Não vai dar certo mesmo. E então essa questão da consolidação familiar, né, a gente tem que primar primeiro em Jerusalém, primeiro ser pastor da família. Muito cuidado, né, porque isso compromete muito. E você é obreiro e tem um filho que mexe com coisas terríveis, alguém que, sabe, está te envergonhando, né? Então, essa questão, por questão de ética, eu até me limito a falar muito sobre isso, né? Mas o primeiro campo missionário nosso é a família. Os irmãos concordam comigo, né? Para que alguém não venha com o dedo em riste nos acusar. Então, o primeiro campo missionário é Jerusalém, é em casa. E depois, muitas vezes essa inexperiência, infelizmente, né, muitos obreiros ainda não têm um caráter curado. Vou falar aqui de coisas, de endividamentos, de, sabe, de pegar na palavra, né, a mentira, uma pessoa que tem duas palavras, né, chega um ponto que ninguém confia, né? E a pior coisa é quando se perde a credibilidade, é um negócio sério mesmo. Às vezes Deus usa o púlpito, né, para lavar roupa suja. Ou às vezes eu uso o púlpito para atacar os irmãos. E alguém pode chegar e dizer, minha vingança será maligna. Então tem muito questões de etiquetas, né, pequenas etiquetas, e eu vejo ainda que, irmãos, a obra que Deus faz é completa, né? Não fica pela metade. E Deus quer, né, o homem integral, Deus quer o todo, porque não dá, hoje é extremamente constrangedor quando se percebe, né, que aqueles que lidam com o ministério estão deixando a peteca cair, né, estão pisando na bola. É muito constrangedor. E hoje, aí eu coloco a questão do temperamento regenerado, né? E eu creio, né, eu estava lendo o livro da Valnice Milhomens, quando ela fala sobre temperamento controlado pelo Espírito Santo, né? E o temperamento, ele é tão comprometedor da ética, e por isso que Jesus trabalhou, né, o temperamento dos discípulos, apesar de que tinha um cara ruim mesmo, que era Pedro, né, andar com uma espada, qualquer coisa fica zangado, qualquer coisa dá murro na mesa, qualquer coisa marca alguém, ou vingativo. Essa história de temperamento é muito complicado, e não pode, eu acho que é uma área, né, que Satanás usa muito, esse temperamento sem controle, né? Isso reflete também a vida relacional, seja com as ovelhas, seja com a vida conjugal, né? E seja no relacionamento em que, se não está curado, está complicado, né? O temperamento hostil.
Tem crente que vomita veneno. Tem crente, graças a Deus não se trata aqui de obreiro, mas tem crente barraqueiro. Tem crente que é capaz de dizer, agora vocês são transformados em pivete. Em pivete. Então esse assunto, ele chega, né, a doer, porque às vezes eu quero dar uma recuada, mas às vezes a gente quer avançar, porque começa a abrir ferida, né, e começa a falar de coisas terríveis que estão nesse cenário da quebra de ética. Estava aqui com a pastora Francisca, acho que vinha aí no culto da hora nona, né? Acho que a última palavra que eu ministrei para as irmãs foi essa dicotomia entre carne e espírito, carne e espírito. Muitos não são abençoados, muitos obreiros não têm unção, porque são carnais, porque não conseguem discernir entre ser espiritual e ser carnal, né? Então aqueles que são vasos usados por Deus, eles vivem em espírito, eles oram em espírito, são pessoas espirituais, né? É outro nível. Mas a gente sabe quando a pessoa é carnal, né? Até a conversa é carnal. Até a conversa é carnal. Então esse é dual, essa polarização entre a carne e o espírito. O obreiro não pode ser carnal. Os irmãos concordam? O obreiro não pode ser carnal. E se é carnal, Deus não vai operar. Se é carnal, ele vai dirigir um montão de problemas. O tempo todo vai gerenciar problemas, né? Vai dar uma canseira. Vai haver evasão na igreja. As pessoas não veem, né? Nunca, jamais um obreiro carnal, né? Posso dizer, a minha igreja é casa de Davi, né? Então, amados, eu diria assim para o nosso entendimento, que Deus é tão bom, né, que Ele insiste em formatar a ética dentro de nós. Eu digo para a prática do ministério, né? Como nós somos cabeça dura e como nós estamos sempre dando com os burros na água, né? Ele disse, eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Eu vou colocar o meu espírito dentro de você. Não importa se você é Pedro, se você é Tomé, se você é Saulo, mas eu coloco o meu espírito em você. E ele vai te ensinar a ter uma nova identidade, a viver a imagem de Deus, para que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual. Isso aí, irmãos, esses frutos, a ciência não dá, não. A universidade não dá. Nem um código de ética profissional dá, né? Mas Deus faz a obra de regeneração, é regenerar mesmo, é metanoia. Nunca vi alguém ser chamado para o ministério, né, sem passar por essa metanoia, por essa transformação, por essa obra de regeneração. Tem que mudar. Se você não quer mudar, nem pensa em ser obreiro, né? Não se meta. Não se meta. Porque você não vai ser fundador de igreja, você vai afundar igrejas. Muito diferente, né? De fundar para afundar. Ou pelo menos, né, a nossa intenção hoje, nessa tarde, é promover, recrudescer uma reflexão, né, para nós tomarmos um posicionamento. E eu oro hoje como Davi, Senhor, sonda o meu coração, Pai, vê se há em mim algum mau caminho, né, guia-me pelas veredas da tua justiça. Então, eu vi aqui, né, dando para ilustrar, né, o que Deus fez, grandes obreiros que são que fazem parte dessa galeria de heróis. Abraão é meu herói, né? Mas para Abraão, gente, com 99 anos, né, quando foi chamado, era mais velho que o Clidenor, que o pastor Robério.
99 anos, Deus teve que fazer essa obra de regeneração do caráter dele e trazer a maldição, né? A mulher dele era estéril e Deus muda a identidade. O que é mudar a identidade? É ser nova criatura em Cristo Jesus. E eu diria assim que Abraão, né, recebeu a ordem de ser perfeito e anda na minha presença. Chamado de Isaías não é diferente. Ele era uma pessoa de lábios impuros. E pior que habitava no meio de um povo terrível, né, de gente de má conduta. Provavelmente no meio da família de Isaías tinha lá macumbeiro, tinha feiticeiro, tinha drogadito, tinha prostituta, tinha assassinos, tinha homicidas, tinha mentirosos. Ele mesmo disse: Senhor, eu vou morrer, né? Eu vou perecer porque eu estou vendo a tua glória. E ele teve autocrítica, mas Deus disse: eu vou fazer uma obra na tua vida. Eu vou curar, né? Eu vou aniquilar todas as tuas iniquidades. Nós somos iníquos. É por isso que nós somos mau caráter. É por isso que o ministério, em vez de se transformar num manancial de bênção, se torna num fardo pesado, né? Porque a gente não percebeu que Deus só trabalha quando nós passamos pelo processo de regeneração, né? Isaías, então, ele passou, né? Depois ele disse: eu estou perdido, Senhor, porque eu estou vendo a tua glória. E Deus trouxe o fogo do avivamento e tocou nos seus lábios. E assim ele foi dado como apto. E ele mesmo reconheceu, disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E Pedro, que era Pedro, Deus, ele trabalha o contraditório. Pedro, você é mentiroso, você vai me trair. E eu vou te dar um sinal: o galo vai cantar e tu vai me negar. E não deu outra, né? As tendências de Pedro todas eram carnais, né? Todas eram carnais. Mas depois que ele foi trabalhado a ética, no seu caráter, na sua conduta, ele começou a operar sinais, prodígios e maravilhas. Até a sombra de Pedro curava, né? Quem não conhece aqui o chamado de Paulo? Nada melhor do que um grande intelectual, né, que foi enviado para os gentios. Pregou no Areópago dos filósofos. Que mudança extraordinária, né, na ética, numa lógica de ética completamente controvertida, e depois ficou totalmente dependente do ministério, né? Então hoje eu sou muito crítico, irmãos, agora contextualizando, né, do aligeiramento para o ministério de alguém que não passou pela prova, né, que ainda não teve essa experiência, né, que tiveram os grandes homens de Deus. Eu conheci no Rio de Janeiro um pastor que está preso, pastor de uma grande igreja. Está lá onde a Arisa, minha esposa, trabalha, né? Ela é psicóloga lá e está preso. Porque ele tinha antecedentes criminais. Ele via no ministério um grande negócio, né? Fama, status, prestígio. Coisas diabólicas. Fama, status, prestígio. Porque vai liderar pessoas, né? Não era nem Deus que operava na vida dele, eram os demônios. Não se livrou das acusações, estupros, latrocínios, coisas de bandido, né? Está preso no Bangu 2, onde a minha esposa trabalha, né? Então, obreiros com antecedentes criminais, esse pode, né? Em busca de uma visão satânica, status, poder, prestígio. Prestígio, status e poder. Eu agora sou pastor, né? Agora sou de multidões.
eu falei, né, eu estou dando uma freada, né, porque até para falar de ética a gente tem que ter ética, né? Mas situações num cenário sombrio que nós percebemos, e para ter uma ideia, irmãos, acredite se quiser, né? Tem obreiros que nem têm experiência de conversão e chamado. Por esse Brasil afora, eu fui membro da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. Muitos pastores que estão no ministério não têm experiência de conversão e chamado. Outros que buscam, então, acabei de falar, status, prestígio e poder. Status, prestígio e poder. Isso não vem de Deus. Quantos irmãos estão gostando dessa palavra? Amém. Feedback que me ajuda, né? Esse material vai ficar com os irmãos. Então, obreiros frustrados na vida profissional, né? E experimentaram de tudo. E acharam que no ministério é muito fácil, né? Porque não está nada regulamentado. O irmão pode chegar, joga óleo na minha cabeça, eu quero ser pastor. Quando eu digo que nós, da MASH, precisamos passar por um concílio, né, que não é a MASH que ordena, é o concílio, né, que vem pessoas de fora. Então, e aí, eu falo com muito temor e tremor, né, com muita tristeza, o cenário de má conduta social que estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, né? Eu falo com temor e tremor, ver em que ponto chegou a sociedade brasileira. Nos meus estudos, eu cito Durkheim, né? Na minha tese de doutorado, eu cito Durkheim, que é autor da primeira teoria do crime. Ele diz que nós chegaríamos numa situação de um Estado desorganizado, num estado de impunidade. Chegaríamos numa condição que você vai ver muitos médicos presos, médicos que quartejam pessoas. Você vai ver muitos políticos atrás da grade, às vezes líderes de partidos políticos atrás da grade, né? Você vê como depoimento do Marcola, né, que é um bandido, que a minha esposa entrevistou, o Marcola, um dos piores bandidos do Brasil. Ele está surgindo agora, né, uma geração que vem do esgoto, que nem ratos, são os bandidos, né, que mandam e desmandam, e que fizeram do presídio hotel. Marisa, que ia assinar o termo de soltura de um cidadão, né? Ele disse: eu não quero sair daqui. Aqui eu tenho roupa, eu tenho alimento, eu tenho segurança. Se eu sair daqui, vão me matar. E aqui o Estado ainda me paga R$910. Tu está doido eu sair daqui? Eu não quero sair, não. Eu não vou sair, porque se eu sair daqui, ninguém me aceita lá fora. Eu quero continuar aqui até morrer. Então vejam, né, que situação nós chegamos em que presídio virou hotel de bandido. Eles comandam o crime de dentro do presídio. De dentro do presídio. Eu li um livro de um amigo, um grande amigo meu, né, preciso até fazer contato com ele, o pastor Caio, né, um grande amigo que eu tenho. Ele escreveu um livro sobre caráter e carisma, né? Caráter e carisma. É a mesma coisa da relação entre ética e prática ministerial, né? Não pode haver carisma se não tiver caráter. Eu não posso dizer que sou vaso, eu falo em línguas, eu profetizo, eu imponho as mãos, as pessoas caem na unção. Se eu não tenho caráter,
se eu estou endividado, se eu sou inadimplente, se eu aproveito das minhas ovelhas, como esse pastor Marco que está preso, né, por estupro, condenado a mais de 200 anos de prisão. Aí o Caio fala isso, né, caráter e carisma, não pode. Digamos, se você é vaso, você entrega a mensagem, Deus te usa, mas você tem que ter caráter, amém? Tem que ter caráter. E se não tiver caráter, não tem os frutos do Espírito Santo. Talvez os irmãos estejam dizendo, apóstolo, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir, né? Porque, gente, a gente fica todo arrepiado. Eu estou aqui com a medula toda arrepiada, né? Porque são coisas que nós entramos numa área onde há um flagelo. Há um flagelo que hoje, nessa diversidade de igrejas, a gente vê de tudo, né? Por causa do despreparo de muitos obreiros. Ainda bem que não acontece nos nossos arraiais, né? Sou muito preocupado com isso. E graças a Deus, em face das dificuldades que a gente vive, mas uma coisa não falta entre nós, credibilidade, né? E a primeira coisa, quem é o fundador do ministério? Quem é que está por detrás disso? Graças a Deus, não é para minha honra, mas se alguém diz, é o apóstolo, eu conheço, eu carimbo, né? Eu credencio, né? Então, hoje, eu queria dizer para os irmãos, né, que lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, tem uma profecia pesada, né, que ocorre hoje. Muito pesada. E que foi revelado, né? Gente, é muito pesado isso, né? E eu sei que quando se profetizou sobre isso, eu vejo que tudo isso está acontecendo, né? O Espírito Santo revelou o apóstolo Paulo escrevendo para um jovem pastor, né? E ele, o apóstolo Paulo, era muito preocupado com a ética, deveria ser vivenciado por um jovem pastor que era Timóteo, né? Mas eu disse, como é profecia, é isso que vocês estão vendo aí. Então não se escandalize quando vê um pastor que às vezes que chega, né? Já chega com má intenção, já está preparando o bote, lá na frente ele apronta. E o Espírito Santo revela, tira a máscara, cai a máscara dele. E não podemos fazer outra coisa a não ser desligá-lo. Ou então dizer, você vai para lá e a gente vai para cá. Mas caminhar junto não dá, né? Desliga. Porque conviver com esse perfil, nós estamos comprometendo a obra do Senhor, o testemunho da nossa igreja, né, como missão. Não dá para caminhar, irmão, seja amigo que for. Posso até perder a amizade, mas não dá, desliga. Não dá, afasta-te destes. Leia comigo, vamos lá. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanas, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também deste. Você, meu pastor, que me ouve, muito cuidado, né? Dá para identificar o joio? Dá para identificar o joio. Não dá para comungar, né, a unção que está sobre a tua vida com o joio. Identifica, né, isola. Porque se caminhar junto, no final ele vai ser queimado, né? Ele vai ser queimado. De formas que eu estou gostando muito, né, dessa palestra, estou aprendendo muito, meu pastor. E agora,
Na verdade, falando aqui em off, né, o mundo inteiro está perdido, né, o mundo inteiro é trevas. Há um céu de bronze no cenário social nacional e internacional. O mundo inteiro jaz no maligno. Os demônios estão sabendo que estão vivendo os últimos dias, estão aprontando. Parece que as portas do inferno foram abertas. Estão atacando, né? A sociedade está perdida, está pervertida. Mas seria até pequeno falar de ética nesse cenário. Não é nem quebra de ética, é degeneração. O mundo está degenerado, né? Está perdido. Eu nunca vi coisas que eu pontuei na Primavera Árabe. Gente, estão enrolando a cabeça dos ayatolás, dos ditadores do Oriente Médio, né? Estão acabando. Quando não, está em guerra mesmo. Tem que tirar eles, tira na marra, como tiraram do Egito, né? É o povo indo para as ruas, sem bandeira partidária, é o mundo querendo transformação. Chega. Quando alguns estão fazendo mal, né? Acaba com ele, acaba com Bin Laden. Quando não, Deus tira, né? A crueldade lá do Hugo Chávez tira, mata, sai fora, né? Então, um tempo assim de muito enfrentamento, mas de muito enfrentamento. O sistema político está corrompido, as manifestações públicas já não tem mais bandeira do PSTU, do PT, ou do Partido Comunista, né? Agora o povo, imagine o que vai acontecer depois da Copa. Imagine o que vai acontecer depois da Copa. Está ouvindo aí de um comentarista, né, um jornalista muito contestador, dizendo que essa Copa foi vendida. Essa Copa já tem dono, né? Para ver até onde vai o problema da ética, né? Tu vai acreditar em quem? Então hoje, um alto índice de estresse, as cidades estão inchadas, Manaus está insuportável. Falei ali para o meu sobrinho, né, o pastor César, de meu irmão, fica lá. Falei para o Bruno ontem, meu filho, volta para Quari, né? Os grandes centros estão insuportáveis. Rio de Janeiro é um inferno, aquela cidade, né? Jamais foi cidade maravilhosa, está um inferno. E hoje, então, o índice de estresse é muito elevado, né? O povo hoje, a gente que tem uma visão de ética, uma visão crítica, só uma classe pequena está dizendo, né? Copa para quê? A maioria do povo aí passando fome, alimentado de circo e pão. Eu estou dando uma visão mais ideológica, né? Está aí as ruas todas enfeitadas, está aí bandeirinha para todo lado, está aí as pistas pintadas, né? Está passando fome, está comendo ovo. Mas a conversa hoje é só Copa do Mundo, é seleção, é Espanha, até aposta. Quem vai ganhar é a França? Não, é a Espanha, não sei o quê, foi embora e tal. Então esse é o quadro frágil, né? Do comprometimento ético, onde nós não temos interlocução. Crente não tem interlocução, a não ser que seja entre nós. Para ter uma antevisão, né, de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, onde Jesus vai descer para buscar a sua igreja, né? Então hoje a violência é algo assim sem controle, porque o mundo inteiro jaz no maligno, né? Eu leio o Rolomei, né, que também é um psicanalista, e ele fala sobre essa quebra da ética e as consequências que estão ficando, né? Por exemplo, o self é o eu mesmo, o eu mesmo. Então, como o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está cinzento, muitas pessoas perderam a sua identidade do eu mesmo, se desconhecem, né? Não se garantem mais, perderam o centro da direção da sua vida. Ele fala da perda do foco de valores. Falar mal de gay agora é crime, né? Pode ir preso. Muito cuidado, nós estamos pisando em ovos. O novo Código Civil, né, pode mandar prender um pastor.
se pregar contra, né, situações permissivas na sociedade. Aborto tudo bem, né? Mas eu digo hoje falar de algo que os intelectuais incriminam, né? Muito cuidado nessa hora. E a perda do senso do trágico. Sabe quem morreu? Apóstolo fulano. Ah, morreu. O apóstolo Tende morreu. Então morreu. Sabe quem morreu? Pastor Isaltino morreu. Enterraram. Então morreu. Perda do senso do trágico, né? Tudo isso aí, meu pastor. Aí vem uma obra também, né? Eu preparei para os irmãos. Esse livro aí está esgotado, né? Do Conrad Lorenz, que fala sobre os 8 pecados mortais do homem civilizado, né? Eu cito aí os 8 pecados. Cada termo desse daria uma tese, né? Muito rico isso. Fala sobre o desencaminhamento do espírito humano. Minha mãe dizia que tem gente para tudo, né? Ainda tem um que serve como cavalo do cão, né? Ainda tem um que serve como cavalo do cão. Devastação do espaço vital, a poluição não só no espaço, mas também na mente das pessoas, o superpovoamento, né? Eu fui com o Ives lá para a Zona Norte, né? Perdido. Como é que o Ives conhece isso tudo? Cada buraco, cada gueto, cada viela. E o Ives, né? Entrando por lá, eu disse, meu Deus, ruas esburacadas, o carro da bispa quase cai no buraco. É muita gente, né? Manaus superpovoado, né? Manaus está do tamanho do Rio de Janeiro. Morte do calor humano, o estresse, ele fala da decadência genética. A pessoa com 40 anos já está velho, as doenças da alma, né? Tantas comorbidades psíquicas e a ruptura da tradição. Vou falar aqui que nem o pastor Zezinho, né? Que diz que está voltando. Vamos cantar um hino da harpa, vamos cantar um hino do cantor cristão, né? Ninguém quer, né? Os jovens não querem mais isso. Então, faz parte, né, desses pecados da quebra de ética. E aí o outro ainda, Lorenz, né, fala sobre a demolição do homem. Eu acho impressionante, né, como calhou bem sobre a questão de ética, de coisas que nos assustam, né? Para mim, eu já espero tudo. Mas tem muita literatura que eu recomendo para os irmãos. Esse livro aqui eu já comprei bem uns 20. Eu compro e dou de presente, eu compro e dou de presente, compro e dou de presente. Eu nem sei se está esgotado, né? Quer, Doraci? A demolição do homem é um ensaio espetacular. Vou ver se ainda encontro, né? Então quem pediu de mim, vou ver se encontro, né? Acho que o Ives quer também, né? A demolição do homem, de um grande psicanalista chamado Conrad Lorenz, né? E isso tudo aí também, né? Dá grandes dissertações, artigos, muita coisa tremenda. Quantos irmãos estão gostando do estudo? Amém, né? Glória a Deus. Esse material eu vou deixar para os irmãos, né? Vamos lá, meu pastor. Então, hoje, e no nosso meio, hein, irmãos? E no nosso meio, lá vai eu ficar quieto, né? Pisando em ovos. Eu vou fazer diferente, né? Faz de conta que os irmãos, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, né? Os irmãos perguntam. Eu pergunto, os irmãos respondem. É verdade que tem muitos empresários, donos de igrejas? Tem? Muito bom. É verdade que tem muito ministério que se transformado em verdadeiro império financeiro? Tem, né?
É verdade que tem obreiros, apóstolos, não está aí não, né? Que tem até jato. Tem? É verdade que tem igreja dona de rede de televisão? Tem. É? E aí eu deixo, né, para os irmãos visualizarem esse slide aí, Carlos, porque está vendo que pega pesado, né, meu colega? Pega pesado. O que é síndrome de Lúcifer, pastor Jorge? O que é? Na tua concepção, né? Vou participar um pouco aqui. O que vem ser síndrome de Lúcifer? No nosso meio vai ver aquele líder que diz, não, eu tenho unção, né? Eu não vou me misturar com vocês, eu tenho cara de leão, os meus discípulos são guerreiros, né? Se veste até com roupa de guerrilha, né? E aí acontece isso, né? Aí se julga superior. Vem para um seminário, eu não vou não preciso disso, né? Não preciso disso. Aí se julga superior com coisas próprias do diabo, né? De Lúcifer, arrogância, engodo, mentira, falsidade. Porque a gente sabe que temos os frutos do Espírito, né? Só que Lúcifer tem, as obras dele são obras da carne. Engodo, mentira, falsidade, prepotência, né? Prepotência e... Isso que o termo é do Caio, né? Mais uma vez meu amigo falando, síndrome de Lúcifer, né? Que está aí, exibicionismo, hedonismo, estrelismo, né? Eu quero carro do ano, eu quero jatinho, exibicionismo, né? Eu tenho um anel de ouro, não visito. Eu misturar no meio da peble, dos plebeus. Os plebeus são os membros, né? Mas de onde ele tira o sustento dele, o dízimo, né? Eu sou muito crítico, até encontro espaço, porque todo mundo estando sobre ética, né, pastor? Falando sobre ética e cabe tudo isso. Aí vem a desobediência e insubordinação aos líderes. Você agora vai morrer de rir, né? Comportamento megalomaníaco. Ideia de grandeza. A minha igrejinha lá no fundo de uma garagem, aí põe lá placa desse tamanho, Ministério Internacional, não sei o que, não sei o que. Existe isso? Igrejinha do tamanho de uma caixa de fósforo, deve estar lá, às vezes a pessoa sem preparo, aí põe uma placa desse tamanho, Ministério Internacional, pontinho, pontinho, pontinho. Acontece isso, Joel? Já viu isso? Megalomania, né? Ideia de grandeza, isso é até doença, né? Então, amados, a ética caminha junto com a prática ministerial, né? Aí eu vou dizer mais uma vez, sem preparo ética não há aptidão para o ministério, né? Não pode haver, né? Se houver, vai acontecer isso que eu estou falando, né? Líderes megalomaníacos, líderes assomados pela síndrome de Lúcifer, né? E que não têm o perfil do Senhor Jesus, né? Nunca terão a mente de Cristo, né? Me lembro que lá na Boas Novas, a Maria José e o Cláudio Rogério pediram, né? Organizamos curso de pós. Até hoje está funcionando, né, Edgar? Os cursos de pós, né? Nessas áreas, exatamente nessas 3 áreas. Hoje, falando da MASF, né? Falando da MASF Brasil. Quais são os requisitos mínimos necessários, né, para alcançarmos o perfil do obreiro MASF? Quais são, né? Muito simples. Aí eu coloco aqui, o irmão depois pode até copiar isso, né? Porque eu vou cobrar.
Elaboração de um calendário de atividade, né, consoante o calendário geral da marcha. Agora nós temos o calendário, os irmãos já anotou, né? Então vai divulgar na sua igreja. Até é bom fazer um calendário, bispo, para mandar para as igrejas em papel couché, né, de parede mesmo, com tudo isso. Segundo, ser fiel na filosofia do Ministério Marcha Brasil, com MD4, com Qualicamp, com Prev e NEF. Se não fizer assim, não está na visão, né? Não está na visão. Pode ver que é uma ascendência, é um contínuo, é uma lógica de progressão voltada para o novo convertido. Repita comigo. MD4, Qualicamp, Prev e NEF, né? O pastor Jorge Miller, meu colega que ele está, né, tem pouco tempo na igreja, já tem 3 NEFs bombando, né? Tem 3 NEFs bombando. Eu ia lá, me perdi com o Ive, né? Nos perdemos, né? Mas eu queria achar, viu? Vou voltar lá, viu, meu pastor? Vou voltar lá para conhecer o seu NEF. Elaboração do hall de membros completo para a cobertura espiritual e social a todos os membros. Repita comigo. Vamos lá? Elaboração do hall de membros completo para a cobertura espiritual e social a todos os membros. Isso é sua obrigação, né? Pastor da marcha tem que ter o hall de membros completo, endereço, lista nominal, endereço, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo. Botar debaixo do braço, né? Acompanhar estatisticamente. Esse mês batizei tantos se reconciliarem. Epa! Houve evasão de um membro, vou atrás, amém? Vou atrás, eu sou pastor. Eu pastoreio, os meus membros eu dou cobertura. Então, hall de membros aqui, olha, mesmo que ele fique amarelo debaixo do sovaco, mas está na prática aqui, ó. Hall de membros completo. Você não sabe fazer, procure a Kessia, ela te ensina a fazer o hall de membros. Você é pastor, você é responsável pelas ovelhas. E elas não vão fugir. Se a 99 estiver fora da pista, tu vai atrás, né, com o cajado e traz ela. A evasão é o maior desastre de que está em falta, né, está inadimplente. A hall de membros é prioridade. Pastor Masferiano, né, o termo que o irmão do Rio usaram, Masferiano, né, ele é organizado, ele tem que ter o hall de membros. Então aí, né, eu estou lá falando do funcionamento do gabinete para feito de atendimento semanal dos membros, atendimento personal a domicílio, nas visitações. Gabinete pastoral tem que funcionar, tem que ter o gabinete, tem que ter privacidade. Meu pastor é meu amigo, meu pastor é meu conselheiro, meu pastor é meu confidente, meu pastor é a pessoa que eu confio. Na crise ele vai em casa, vai me visitar, e quando eu quero, né, eu quero o gabinete. Isso até é moda, né? Pastor, eu quero o gabinete. Posso pedir um gabinete, meu pastor? Pode. Você tem dia e hora para atender, no calendário agendado, viu, Valéria? Agendado. E não é só o pastor não, os bispos também, né? Você vai pedir um gabinete com a bispa Deusa? Pode marcar. Pode marcar. Esther Kramer, com K, é pastora, é. Já pode atender? Pode ou não pode? Pode atender, né? Já pode atender. Então, o funcionamento da IBD, né, vamos ver o retorno da IBD, reunir sistematicamente com a sua liderança para planejarem juntos, realizar mensalmente assembleia administrativa, todo mês uma assembleia, e honrar o estatuto e o regimento interno
da Marte Brasil. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer copiar isso aqui, né? Todo mundo vai querer copiar isso aqui. Quantos irmãos estão gostando dessa palavra? Glória a Deus. Então, meu pastor, vamos lá. Já para o fim, né? Obreiros das finanças. Viver, também envolve a ética, né? Viver de conformidade com a realidade social. Controlar o orçamento familiar de receita e despesas, evitando endividamentos. Também a ética alcança a questão das finanças, né? Manter a tesouraria sem envolvimento familiar, né? O pastor também é dizimista, é ou não é? É o primeiro a ser dizimista, né? Ser exemplo de fidelidade para sustento da Marte. O apóstolo falou que a Marte está precisando do apoio, né? Chega lá, irmãos, vamos participar da campanha, né, de missões, vamos ajudar a nossa mãe, né? Vamos ajudar, né? E participar da campanha para ajudar a missão sair do vermelho, né? Se esforçar para alcançar a autonomia financeira da sua congregação com autossustentabilidade e libertar-se da canga da dependência financeira, né? Então nós vamos alcançar essas metas que são, agora falando entre nós, né? Patologia do obreiro. Pastor e obreiro pode ficar paranoico? Pode? Pode pastor ficar neurótico? Misericórdia. Misericórdia. Então, algumas tendências, né, dessa patologia. Existe pastor megalomaníaco? Você conhece alguém? Ideia de grandeza, né? Primeiros sintomas, isolamento, né? Isolamento, vem junto com o complexo de inferioridade, né? Não estou preparado, eu sou pequenininho, né? Tamanho do botão. Sou incapaz. O diabo começa a trabalhar na mente, né? Não tenho preparo, vou entregar minha carteira, não estou preparado, né? Aí o complexo de inferioridade, é patologia, depressão, ausências nas reuniões, falta de planejamento organizacional e funcional, né? Espírito crítico e negativismo quanto ao ministério, murmuração, insatisfação quanto à liderança, né? Falta de produtividade e resultados estatisticamente negativos. Em 2013, você batizou quantas pessoas? Em 2013, quantas pessoas se reconciliaram? Por aí, vai. Isso dói, né? Porque trabalhar estatística não é fácil. Eu faço uma planilha, né, para minha autoanálise, de dizer onde é que eu estou em falta, né? Tem aqueles picos lá em cima e depois lá embaixo, né? Então, eu acho que bem da obra, né? Deus gosta disso, autocrítica, ter senso de autocrítica. Estherzinha está fazendo assim, né? É por aí, Esther? Com certeza, né? Viu? Sabe o que quer, né? Esther Kramer sabe o que quer, né? Alguns obreiros eu cito que deram certo, né? São da nossa geração. Paul Yong-Chu. Está vivo ou está morto? Está vivo. Da nossa geração. A igreja dele na Coreia está com mais de 1 milhão de membros. É possível?
porque trabalhou uma estratégia que agradou a Deus, né? Grupos pequenos, grupos familiares. O MD4 até melhor do que os grupos familiares do Paul Yong-Chu, porque ele foi cri-cri, né? Ele foi, pegou e, sabe, não abriu mão. Ele criou uma obsessão por almas. César Castellanos, em Bogotá, na Colômbia. Está vivo ou está morto? Está vivo, né? Influenciou uma cidade toda em Bogotá. Criminalidade caiu. Está lá com mais de 400 mil membros. Trabalhou um método revolucionário muito criticado, chamado G12. Ele ia desistir do ministério. Um dia disse: vou na Coreia, né? Vou ver o que está vendo lá, por que a igreja tem mais de 1 milhão de membros. Conversou com um homem, né? Com a fera, Paul Yong-Chu. E a marcha está aliançada com o Paul Yong-Chu, né? Tem essa unção de multiplicação. Aí o César, que eu conheci pessoalmente, quando ele volta, Deus deu para ele o projeto do G12, né? E foi até aqui, até então, pelo que eu sei, né, apesar das críticas, a única estratégia que revolucionou o Brasil em termos de conquista de almas e conquista de território, né? René Terranova, está vivo ou está morto? Quem conhece? Meu amigo, né, foi meu discípulo. Eu promovi a vinda dele para a Igreja Batista Memorial, né, o tempo que eu era da convenção. Ele botou uma obsessão santa: célula, alma, célula, alma, célula, alma, célula, alma, célula, alma. Ficou obcecado, né? Hoje a igreja dele tem mais gente do que a convenção inteira, né? Uma igreja tem mais gente do que a convenção inteira, né? Benny Hinn, quem já ouviu falar? Benny Hinn viveu nos arredores de Jerusalém, né? Viveu na ilha de Chipre, andou por onde Jesus andou. Tímido, né? Foi coroinha da Igreja Católica. Depois veio para o Canadá e aprendeu tudo com Catherine Kuma. Catherine Kuma, mulher que Deus usava extraordinariamente. É dele a expressão: eu sou caçador de Deus, eu quero ser caçador de Deus. Unção tremenda no nosso contemporâneo, né? Benny Hinn, autor do livro Bom Dia, Espírito Santo, né? Que é um dos mais bem-sucedidos obreiros da nossa geração. Eu vi. Benny Hinn, levanta a mão, receba as multidões, sai caindo, né? Poder, fogo, unção, poder, fogo e glória. Agora fiquei todo arrepiado, né? Foi uma unção aqui. É possível a gente chegar lá, nós estamos chegando, irmãos. Mas Deus já fez uma podagem no nosso meio, né? Sonhe com o teu ministério, né? Ser exemplo dos fiéis. Receba nessa noite a unção de Abraão, né? Ser perfeito e anda na minha presença, né? Faça a diferença nessa geração perdida, né? Não te importa pelas privações, pelas limitações financeiras, pelo lugar onde você mora, pelo isolamento, né? Pelas dificuldades. O Senhor está conosco, a mão de Jeová está nesse ministério, né? Sem fronteira. Isso agradou ao Senhor. Missão apostólica sem fronteira. É um desafio tremendo para nós. Você não está só. Essa unção de Abraão está sobre nós. Quero ser o primeiro, irmãos, a me quebrantar, né, para receber a graça do Senhor, né, para
um tempo novo no nosso ministério. Seja bem-vindo, irmão, no nosso meio. É o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que cura, né? Diga como Paulo hoje, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, né? Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Quero hoje, pastor Carlos, eu quero hoje receber, eu quero ser ministrado hoje. Eu quero receber essa unção tremenda, né, que Deus deu, unção de excelência que Deus deu a Abraão, né? Eu quero isso, unção de excelência.